população. E na sua área, então, no caso, Francilene? Então, eu atuo na área de fonoaudiologia ocupacional. O que seria isso? Isso subdividido em audiologia e voz profissional. A voz profissional, que a gente realiza avaliação, eu trabalho em conjunto com outros fonoaudiólogos, né, e no caso tem uma fonoaudióloga que realiza mais esse trabalho de avaliação de voz profissional, é direcionado ao profissional da voz, que é aquele que trabalha o tempo todo com a voz. No caso, específico que nós trabalhamos mais são os teleoperadores, os telemarketing, televendas, telefonistas, né? Então a gente realiza para esse tipo de função a avaliação da voz, verificamos se a voz dele está adequada, se ele tem uma voz agradável para atender o cliente, se não tem qualquer alteração na voz. Passamos orientações e realizamos os encaminhamentos necessários. Se ele tiver alguma alteração, encaminhamos para o otorrinolaringologista, que vai realizar o tratamento, se for necessário, cirúrgico ou encaminhamento para fonoterapia também, né? E realizamos também o programa de conservação da voz dentro da empresa, que é o PCV, que a gente chama. E também como treinamentos, palestras, tudo direcionado a esse tipo de função. Na áudio ocupacional, já é direcionada às indústrias, às indústrias que têm ruído, excesso de ruído como agente nocivo à saúde do trabalhador. E lá a gente realiza as audiometrias, realizamos aconselhamentos, orientações, e eu realizo também um programa que é chamado Programa de Conservação Auditiva, que a gente chama de PCA, e realizamos o gerenciamento dessas audiometrias, acompanhamos essa audiometria ano a ano para ver como está a evolução da audição desse funcionário dentro daquela empresa. E seria basicamente isso, além de palestras, treinamentos também. Essas são as duas áreas de atuação? Da fonoaudiologia ocupacional, que eu atuo na Fonolabor, que é a nossa clínica, sim. Essas são as duas áreas, então? Sim. Bom, no caso, você trabalha assim sozinha ou tem outras especialidades? Se bem que você falou aí que tem outras especialidades que atuam dentro, em conjunto com você. Eu atuo mais de perto com o médico do trabalho, com o técnico de segurança do trabalho, com o engenheiro, com a enfermagem. E a nossa clínica, por exemplo, é uma clínica multidisciplinar. Temos a fisioterapia voltada à ergonomia, a ginástica laboral e exames complementares que o médico do trabalho determina como necessário para cada tipo de função, como, por exemplo, o vision test, o teste o eletrocardiograma. Então, são esses exames que a clínica realiza como um todo, né? São vários profissionais, Vários profissionais. E o otorrino também, é claro que a gente precisa do otorrino para estar realizando o diagnóstico diferencial, no caso, para auxiliar o médico do trabalho a fechar o diagnóstico de perda auditiva ocupacional. Então, ele vai avaliar a audição daquele funcionário e vai verificar se não é alguma outra patologia. Se não for, aí auxilia o médico do trabalho a fechar o diagnóstico de perda auditiva ocupacional. Bom, você falou em audiometria, né? Uhum. O que significa audiometria? Audiometria é o exame da audição das pessoas em geral, né? E é um exame realizado dentro de uma cabine, que é uma cabine acústica, ela é preparada para ficar mais silenciosa possível, e emitido tons, que a gente chama de tons puros, através de um equipamento que chama audiômetro. Ele emite tons puros e a pessoa, é colocado um fone e a pessoa ouve de um lado primeiro, depois do outro lado, e ela ouve esses tons puros e responde a cada vez que ela ouvir. E nós testamos algumas sequências que vão de grave, média, aguda. Então ela vai respondendo cada vez que ouve. E a gente avalia como está a audição dela, se está normal, se tem algum tipo de perda, que tipo de perda que é. E realizamos outros testes para confirmação, realizamos um teste que nós chamamos de via óssea, que colocamos um vibrador que vai aqui na mastoide, que verificamos se é um tipo de perda irreversível, se é um tipo de perda que pode ter um tratamento para a gente poder encaminhar para o especialista. E a avaliação da audição para a voz, para a fala desse funcionário, que é a logoaudiometria, que é o teste da audição para a fala, quando a gente julga necessário na área da audiologia ocupacional. E por que você realiza, nesse contexto, a audiometria assim, para as empresas? É importante isso? Importantíssimo. Primeiramente, porque é obrigatório.
realização da audiometria nas indústrias que foi verificado um nível de ruído acima de 85 decibéis. Então, através de equipamentos, o técnico de segurança, o engenheiro vai lá, mede o ruído da empresa, verifica se esse ruído está acima de 85, coloca tudo lá e passa, e esse que a gente chama de PPRA, que é um programa de prevenção de riscos ambientais, o médico do trabalho tem acesso a ele e verifica quais são as áreas que têm ruído. E aí, acima de 85. E aí ele discrimina quais são as funções que tem que fazer a audiometria. E aí essa empresa tem por obrigação realizar a audiometria desses funcionários, porque o ruído está excessivo e esse ruído pode estar provocando perda auditiva. E essa perda auditiva é um tipo de perda que não tem tratamento, é irreversível. Então, por isso que a gente tem que prevenir realizando também as audiometrias. E também porque vai auxiliar o médico do trabalho a fechar o atestado médico ocupacional do funcionário, se ele está apto ou não para exercer aquela função com relação à audição, né? Selene, só esse exame é importante ou tem mais algum outro exame que é importante para o empregador, no caso? Ah, sim. Antes de responder essa pergunta, eu queria estar orientando os empregadores da importância de se fazer a audiometria do seu colaborador antes de iniciar o trabalho na empresa, antes dele começar a trabalhar na empresa. Tá? Porque muita gente, eu vou fazer um teste primeiro, começa lá 3 meses de experiência, depois registra que é incorreto. Então, primeiro, fazer a audiometria, ver como que está a audição desse funcionário antes de entrar na empresa, sem ter trabalhado antes, ou seja, que ele esteja em repouso auditivo, respeitando as 14 horas de repouso auditivo, realiza o exame audiométrico, verifica como está a audição real desse funcionário, aí depois de 6 meses realiza um reteste, aí então é anual e no demissional. Então, esse exame, isso que eu estou falando, não foi eu que inventei, isso tudo está dentro de uma norma que a gente chama de Portaria 19, que consta na NR7, que é uma norma regulamentadora, né? Que fala sobre o PCMSO, que é um programa médico ocupacional, de saúde médica ocupacional. E então, a importância disso. E outra coisa que eu acho que está importante estar dizendo é evitar pular de galho em galho. O que seria isso? É aquele empregador que faz hoje uma audiometria numa clínica, não, aquela outra mais barata faz o outro ano naquela, e verificando, avaliando só a questão do valor. Isso é muito ruim para ele e para o próprio funcionário, porque ele, se você faz sempre numa clínica, o fonoaudiólogo, o médico do trabalho, ele vai estar sempre gerenciando a audiometria daquele funcionário, a audição daquele funcionário ano a ano, o que perde se você fizer numa clínica, fizer em outro, com outro profissional, com outro equipamento, que muda, né, aí a audição dele fica aquela pipoca, né, aqui e lá. Então, assim, tem que estar sempre, de preferência sempre com o mesmo profissional, para a gente poder ter essa avaliação. E outra coisa que eu acho importante estar falando é a questão de se essa clínica tem um software de gerenciamento audiométrico, um programa computadorizado que cadastra todas essas audiometrias e que facilita muito o trabalho do fonoaudiólogo, porque na hora ela já vê como está a audição do funcionário comparando com a audiometria de referência, aquela primeira audiometria ou a melhor audiometria daquele funcionário. Então, por exemplo, lá na prática da nossa clínica, a gente, no momento que eu fiz o exame do funcionário, eu já posso estar orientando ele, você está piorando a tua audição, ou está mantendo, e avaliando de orelha individualmente, né, eu avalio, não assim as 2 orelhas ao mesmo tempo, eu avalio uma orelha de cada vez. E aí a gente pode passar a orientação para a empresa, prontamente, né? E fazer um trabalho mais de acordo. Agora, respondendo a pergunta, se só a audiometria basta, não basta. A empresa tem que organizar um programa de conservação auditiva. É de grande importância que essa empresa organize esse programa. E o que é esse programa de preservação auditiva? O programa de conservação auditiva, que a gente chama de PCA, é um programa que, como o nome já diz, visa a prevenção da audição do funcionário dentro da empresa. E ele vai atuar em conjunto com todas essas áreas envolvidas na saúde do trabalhador, visando que um funcionário que regresse na empresa, que entre na empresa com uma audição normal, que essa audição permaneça normal. E que um funcionário que por acaso tem uma perda auditiva, que já tem uma perda auditiva, que essa perda auditiva se mantenha estável, que ela não piore. Então, a gente vai avaliar, isso aí é um trabalho que é dentro da empresa, mas a gente não fica na clínica, a gente entra dentro da empresa e realiza o trabalho lá, e a gente vai avaliar a questão dos protetores auditivos, se esse protetor auditivo que esse funcionário está usando, ele é adequado para aquela função, para aquele tipo de ruído que ele está exposto. E aí nós realizamos treinamentos, campanhas de conservação, de conscientização auditiva para aquele funcionário. E
treinamentos, orientações individuais. Então, assim, é um trabalho dinâmico, não é um trabalho parado, não é um papel que eu vou entregar para a empresa, ou o PCA. Não, é um trabalho dinâmico que envolve uma equipe e o trabalhador junto com a gente, querendo preservar a sua audição. Isso melhorando a qualidade de vida dele próprio e do empregador, para evitar possíveis problemas judiciais aí que possa ter por causa da audição. Procilene, esse exame é obrigatório, né? Sim, sim, é obrigatório, tá? Ele consta na NR7, na portaria 19, que são norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, é citado também na NR9, que fala sobre o PPRA, e o INSS também cita esse programa de conservação auditiva, que é na ordem de serviço 608. Então, ele fala muito sobre a questão do programa de conservação auditiva, e também hoje em dia com o PPP, que é um programa que se chama Perfil Profissiográfico Previdenciário. Você vê quanto P, né? PCA, PCMSO, PPP. E esse PPP veio como um documento que fala sobre a saúde do funcionário, tanto a saúde como a questão de segurança do trabalho, né? Ele descreve todo o trabalho que ele foi desenvolvido na empresa, de todos os anos que ele trabalhou, e a questão auditiva está muito valorizada nesse PPP. Né? E fala, porque daí coloca por orelha se tem audição normal, se está aumentando essa perda, né? Então seria isso. Bom, quero agradecer a